Olá, eu sou o professor Marco Antônio Lima do Bonfim. A nossa terceira aula do seminário O Brasil Contemporâneo, sob a ótica de pensadores, pensadoras, negros, negras, o que temos a dizer sobre democracia, fascismo e racismo, abordará a produção e a circulação de práticas fascistas e racistas, que se materializam no discurso bolsonarista. Esse tema será desenvolvido a partir dos seguintes pontos. 1. Definição e características do fascismo e do racismo no Brasil. 2. O populismo de direita de Jair Messias Bolsonaro. E 3. A violência linguística e os efeitos fascistas e racistas da nova língua bolsonarista. No que diz respeito ao primeiro ponto, definições e características do fascismo e do racismo no Brasil, é importante iniciarmos dizendo que existe um debate muito amplo e já extenso nas ciências sociais, na história e na sociologia, entre outras áreas, acerca do termo fascismo. Do fascismo enquanto um conceito que se projetou fazendo referência a um movimento, a um partido político, a disputas ideológicas na Europa e na América Latina, na e após a Segunda Grande Guerra Mundial. Falar de fascismo é tratar do uso de violência. No entanto, como nos diz o filósofo brasileiro Leandro Conder, em seu livro O que é Fascismo?, que data de 1977, o fascismo tem relações com episódios anteriores aos genocídios promovidos no período da Segunda Guerra Mundial. Conder afirma que na história da humanidade, episódios de extrema crueldade, como os ocorridos na antiga Esparta ou em Roma, com Nero, ou mesmo a conquista do Peru pelos espanhóis, podem ser vistos como ações fascistas. Mas o que é fascismo? O que muitos cientistas sociais, ao se referirem à consolidação desta violência nos anos de 1920, na Itália, com Benito Mussolini, e nos anos 1930, na Alemanha, com Adolf Hitler, no caso do nazismo, como fascismo clássico, o que esses autores, esses analistas colocam, afirmam, é que trata-se de um modelo de referência para os partidos de direita conservadores implementarem um regime autoritário, baseado na violência, no terror e na propaganda. Leia-se, no populismo. O fascismo, tal como o nazismo, tem a finalidade da construção de um Estado totalitário. No caso do nazismo, sabemos que esse totalitarismo envolve essencialmente a raça, ou melhor, a supremacia da raça ariana. Quando falo que ambos os movimentos estão relacionados a partidos de direita e, portanto, conservadores, penso ser importante atentarmos para o que vem a ser uma ideologia de direita, nos termos do filósofo brasileiro já citado. Diz ele, Leandro Conder, que, abre aspas, em sua essência, a ideologia da direita representa sempre a existência e as exigências de forças sociais empenhadas em conservar determinados privilégios, isto é, em conservar um determinado sistema socioeconômico que garante o estatuto de propriedade de que tais forças são beneficiárias. Fecha aspas. Daí o conservadorismo intrínseco à direita fascista.
Vale ressaltar que tratar do que vem a ser fascismo, no meu entender, é abordar ao mesmo tempo um fenômeno político e socio-ideológico, portanto, discursivo, já que a linguagem, enquanto discurso, é entendida como a manifestação do histórico e do ideológico em nossas práticas de linguagem. O filósofo e semioticista Humberto Eco, ao definir as características do que ele chama de fascismo eterno, enumera culto à tradição em oposição à afirmação da diversidade, irracionalismo expresso no culto da ação pela ação, nacionalismo exacerbado expresso pela xenofobia, culto do heroísmo, a ideia do mito. O fascismo eterno é estreitamente ligado ao culto da morte, culto à violência e ao machismo, misoginia também, populismo qualitativo. O povo é entendido como uma entidade homogênea, que tem um líder que apresenta-se como seu intérprete. E, por fim, o que mais nos interessa também, nas características que Humberto Eco coloca, o fascismo fala a nova língua, uma espécie de léxico fascista. É precisamente a partir destas características constituintes do fascismo clássico, principalmente a partir do que Eco nomeia como nova língua, que aponto nesta aula o momento em que fascismo e racismo mais se encontram. Aqui eu estou tomando a noção de nova língua enquanto uma ordem discursiva fascista, um jogo de linguagem, nos termos do filósofo da linguagem Ludwig Wittgenstein, com uma semântica da violência que autoriza e legitima usos linguísticos violentos. Ações linguísticas ofensivas e violências racistas estariam, portanto, integradas em um único modo de usar a linguagem. Aqui é importante que se entenda racismo, como nos diz o sociólogo brasileiro Ronaldo Salles Júnior, enquanto, abre aspas, um sistema de dominação social baseado nas relações raciais, efetivando-se nas formas do preconceito, da discriminação e da desigualdade raciais. Fecha aspas. E eu acrescento, por meio também do genocídio da população negra e do não reconhecimento das religiões de matriz africanas. Sendo o racismo esta forma sistemática de dominação que tem na raça, na hierarquia socio-racial, entre corpos negros e brancos, o seu fundamento, temos que o racismo no Brasil e nos demais países da América Latina, nas palavras da antropóloga e uma das fundadoras do movimento negro unificado do Brasil, Lélia Gonzalez, temos que o racismo é estrutural e estruturante de qualquer relação social. Isso significa que o racismo não está apenas no nível do preconceito, no ato individual de um sujeito a partir de um conjunto de crenças e valores, mas organiza, estrutura, integra inescapavelmente a organização econômica, política, cultural e linguística de nossas sociedades. Dito isto, passarei a discutir como racismo e fascismo apresentam-se no discurso populista de direita do bolsonarismo no Brasil. Segundo ponto, então, o populismo de direita de Jair Bolsonaro.
Com 55,1% dos votos válidos, o capitão reformado do Exército Brasileiro e também deputado federal, Jair Messias Bolsonaro, foi eleito em outubro de 2018 presidente da República do Brasil. No segundo turno, ele venceu o professor de Ciência Política e ex-ministro da Educação do Partido dos Trabalhadores, PT, Fernando Haddad. Em 1 ano e 6 meses de governo, Bolsonaro tem, a partir do seu populismo de extrema-direita, implementado uma agenda política ultraliberal, racista e fascista. Esses 3 termos integrados. Uso aqui populismo de extrema-direita no sentido de que a nova língua bolsonarista produziu um sujeito popular, um populus, a partir do latim. Um grupo de pessoas que passam a se identificar com a ideia da nação, se identificar com a ideia da nação inventada por um líder, para criar um laço afetivo junto a este sujeito popular. Enquanto, simultaneamente, a massa, aqueles e aquelas que não são esse populus, como, por exemplo, o PT, a esquerda, a Venezuela, o movimento negro, os marxistas culturalistas, os e as professores e professoras de escolas e universidades públicas, militantes do movimento negro, LGBTQI+, entre outros, sejam excluídos, transformados em um outro, que deve ser combatido e até eliminado. Este movimento constitutivo da política fascista é melhor explicado por Jason Stanley em Como Funciona o Fascismo, a Política de Nós e Eles. Neste livro, há a explicação de que a política fascista funciona por meio de uma divisão e distinção entre o nós e eles, naturalizando a diferença de grupo, respaldando, desse modo, uma hierarquia entre corpos, que devem viver e serem reconhecidos como o povo, o meu povo, do líder fascista, e corpos que são os inimigos do povo e, portanto, devem morrer. O populismo de extrema-direita é, portanto, sustentado pela invenção discursiva por parte do fascista, de um passado mítico, de um povo, uma nação, que funciona como uma forma de projetar performativamente, no, para e com o populus, determinadas e pontuais imagens e signos. Signos como Pátria Amada Brasil, lema do governo Bolsonaro, que encenam e legitimam a sua, do líder, política populista. E isso acontece principalmente por meio de certos usos da linguagem, usos que performam, isto é, que constroem, produzem uma violência linguística. A violência linguística e os efeitos fascistas e racistas da nova língua bolsonarista. Ao dizer, ou por consequência de dizer algo, nós não só dizemos este algo, mas, na medida em que dizemos, praticamos algum tipo de ação social. Ou seja, como eu escrevi em meu artigo Linguagem e Identidade, o lugar do corpo nas práticas identitárias raciais, conferi na bibliografia do curso, nosso ato de falar é uma forma de realizarmos ações, como bem demonstrou há mais de meio século o filósofo inglês John Austin, que se preocupou
em estudar os enunciados performativos, isto é, enunciados que operam uma ação e que são, portanto, atos de fala. Por exemplo, o ato de fala, não vou te estuprar porque você é muito feia, proferido pelo ainda deputado federal Jair Bolsonaro, a sua colega de bancada, a deputada federal Maria do Rosário, na Câmara dos Deputados em 2018, não disse apenas algo, mas praticou uma ação, uma ofensa. Quer dizer, o efeito perlocucionário, como diria Austin, causado por dizer este dito, foi um insulto misógino. A violência linguística é, portanto, a violência provocada na e através da linguagem. Linguistas brasileiros como Daniel Silva e Claudiana Alencar afirmam que, abre aspas, o fato de que a fala frequentemente co-ocorre ou sucede com atos violentos sugere que a linguagem faz mais do que representar meramente a violência. Se aceitarmos a ideia de que a linguagem é material, poderíamos cogitar, talvez, que há um limite muito tênue entre violência física e violência linguística. Ou que a violência linguística é um tipo de violência física. O que rompe com a oposição criada no mundo ocidental entre violência verbal de um lado e violência física de outro. Se radicalizarmos o conceito de usos violentos na linguagem, levando ao extremo a ideia de linguagem como ação, teremos que, numa visada pragmática, chamamos de violentos os usos linguísticos que, ao posicionarem o outro num lugar vulnerável, acabam por insultar, injuriar ou violar a sua condição. O racismo, por exemplo, quando expresso linguisticamente, é uma instanciação da violência na linguagem, dizem esses dois linguistas citados. Para mim, nesta aula, interessa analisar os efeitos sociais da nova língua bolsonarista, enquanto uma prática social violenta, um insulto que revela a ascensão do fascismo e do racismo no Brasil. Para tanto, analisarei a maneira como o ato de fala, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, que foi lema da campanha de Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2018, é o resultado da intextualização de outros textos. Analisar a intextualização discursiva é investigar as trajetórias de um ato de fala em sua cadeia semiótica de várias intextualizações e sucessivas reintextualizações. Com outras palavras, é perseguir os rastros, os indícios, as pistas da circulação de um dado ato de fala, como atestam os antropólogos linguistas Richard Bauman e Charles Briggs. O ato de fala, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, intextualiza significações que retomam interdiscursivamente o movimento America First, a América em primeiro lugar. Primeiramente, evoca um discurso fascista apresentado em um ensaio intitulado Aviação, Geografia e Raça, produzido em 1939 por Charles Lindbergh, um dos pioneiros da aviação estadunidense. Cito um trecho. Chegou a hora de deixarmos de lado nossas contendas e construirmos nossos baluartes brancos. Mais uma vez, essa aliança com raças de fora não significam nada além de morte para nós. Mais adiante, em 2016, o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também intextualiza
em sua prática política, fascista e nazista, o América em primeiro lugar. Ao proibir veementemente a imigração, incluindo refugiados, principalmente de países árabes. Este presidente tem cada vez mais cumprido a cartilha racista, xenofóbica e genocida, oriunda do fascismo e do nazismo. Basta lembrar a forma como ele agiu linguisticamente em 2017, acerca da tensão racial nos Estados Unidos entre supremacistas brancos e movimentos antirracistas, em Charlottesville. Em 2018, Jair Bolsonaro, não à toa, reintextualiza em sua prática linguística tais significações que estão inapelavelmente ligadas a tais contextos ofensivos. O ato de fala Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, performatiza, produz e reitera uma nação e vários símbolos correlatos a um nacionalismo exacerbado. Vejam, por exemplo, o ato de fala uma pátria, um império, um líder, mobilizado por Hitler na Alemanha nazista, e a relação de contiguidade com o contexto brasileiro, uma nação, uma família, leia-se, heteronormativa e cristã, e um poder, o militar. Tal performance estabelece, simultaneamente, um laço afetivo com o seu povo, vale dizer, criado também discursivamente, e estabelece também uma violência, um expurgo do outro que é inventado como inimigo a ser combatido. E isso se realiza por um culto à tradição conservadora que se opõe, nega e extermina as diversidades, principalmente em termos deste ato de fala, intextualizar, por meio do Deus acima de todos, o racismo religioso. Ao não reconhecer a pluralidade em termos de religiões cultuadas no Brasil, como as religiões de matrizes africanas e afro-brasileiras. Cito o candomblé, por exemplo, que não cultua um Deus branco e cristão, mas os orixás, que estão ligados à nossa ancestralidade negro-africana. Chegando então às reflexões finais, lanço a pergunta: como desnaturalizar as ações fascistas e racistas em sua dimensão discursiva? O uso de enunciados violentos pode sofrer uma ruptura com seus contextos violentos, como atesta Judith Butler. Podem ter seus sentidos reorientados, o que torna possível o surgimento de práticas de ressignificação de ações violentas, geradas e materializadas na linguagem. Essa ressignificação, para nós, população negra, pode acontecer por meio da luta pelo retorno da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, SECADI, que era vinculada ao Ministério da Educação e foi extinta por meio do Decreto 9.465, de 2 de janeiro de 2019, do governo federal do Bolsonaro. A SECADI tinha entre seus objetivos promover ações de equidade social para a população negra brasileira, principalmente por meio das políticas de ações afirmativas. Essas práticas de ressignificação, de orientação dos discursos violentos, pode ser vista também como aquilo que a linguista e pesquisadora brasileira Ana Lúcia Silva Souza chamou de letramentos de reexistência, que, na minha leitura, são as novas maneiras de apropriação da linguagem por parte dos sujeitos negros e negras, com a finalidade de existir e resistir contra o modo colonial, racista, capitalista e patriarcal, contra esse sistema. Finalizando, penso que para desnaturalizar
as ações fascistas e racistas do populismo brasileiro, especificamente do populismo bolsonarista, precisamos conhecer cada vez mais, nos apropriar e fortalecer o conceito de quilombismo, proposto por Abdias Nascimento. Para este pensador afrodiaspórico e um dos fundadores do movimento negro unificado do Brasil, abre aspas, o quilombismo expressa a ciência do sangue escravo, do suor que os africanos derramaram como pés e mãos edificadores da economia deste país. Um futuro de melhor qualidade para a população afro-brasileira só poderá ocorrer pelo esforço enérgico de organização e mobilização coletiva. Fecha aspas. Diante dessa análise pragmática da circulação deste ato de fala fascista e racista do presidente Jair Bolsonaro, eu vejo que foi demonstrado como o discursivo conecta micro e macro contextos das relações sociais, como que aspectos micro e macro estruturais das relações sociais podem ser investigados por meio do uso que fazemos das palavras. Grato a todos e a todas pela participação e até a nossa próxima aula.